Este vídeo conta a trajetória do Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo em seus 20 anos de instalação em solo capixaba, narrado por aqueles que ajudaram a solidificá-lo. O TRT foi instalado em janeiro de 91, quando havia no estado apenas 6 juntas de conciliação e julgamento, como eram chamadas as varas do trabalho, que hoje somam 24. Desde o primeiro ano de funcionamento até hoje, o número de servidores cresceu de 288 para 866 e o de magistrados passou de 11 para 63. Em 2008, 2 novos desembargadores se juntaram aos 8 magistrados da composição inicial do TRT, que ganhou umas 2 vagas em vias de serem preenchidas. O tribunal cresceu, não só no tamanho, mas também em respeito e admiração de toda a sociedade capixaba. Os primeiros tempos, no entanto, foram de muitas dificuldades. Havia um ônus enorme para todos nós, tendo o fato de que nós éramos ligados ao Rio de Janeiro. Quer dizer, todos nós pertencíamos ao TRT da primeira região, que era o TRT do Rio de Janeiro. Para ir para o Rio de Janeiro recorrer era uma despesa enorme, dava uma trabalheira e demorava para julgar. E aqui era quase uma província do Rio, né? Eles não conheciam. Quando a gente fazia o arquivamento do processo, terminou, a gente aguardava praticamente 1 ano para esse processo sair da vara. E o pessoal vinha um transporte do Rio de Janeiro, que é a primeira região, né? Que era o nosso tribunal, vinha numa Kombi até, para levar esse processo para o arquivo que era no Rio, em Niterói. Então, os móveis usados vinham do Rio de Janeiro num caminhão com destino aqui ao Espírito Santo. Então, havia uma verdadeira disputa por telefone, né, entre os diretores de secretaria da época, né, o caminhão, né, não parar em Cachoeiro, passar e vir logo para Vitória, né. Lá os colegas de Colatina, né, choravam muito, porque como era a junta mais longínqua, então quando o caminhão chegava lá, só chegava cacareco, né? Em 84 fui promovido a titular já para a vara de Colatina, que à época era uma espécie assim de Sibéria da primeira região, a vara mais distante da sede de tribunal. Então era bastante oneroso, era bastante difícil para todos que integravam a comunidade jurídica advogar na Justiça do Trabalho antes da instalação do TRT. Anos Collor, surgiu o TRT 17ª região e fomos escolhidas pelo TST para ser a juíza instaladora. Quando o tribunal já estava instalado, se abriam excelentes perspectivas para a advocacia trabalhista do Espírito Santo, que tornou uma grande advocacia. Já no primeiro ano, compreendemos que o tribunal nascera pequeno. Verificamos que era preciso aumentar não só o número de varas, mas também o próprio TRT, que nascera sufocado pela quantidade de processos que nos foram enviados pela primeira região. Uma coisa é quando você pega uma presidência ou um tribunal que já existe 10, 15, 20 anos. Outra coisa é quando você assume um tribunal que está começando, onde na realidade era tudo novo. Era muito serviço, não só para as varas, como o próprio TRT, que no primeiro ano se viu a braços com 80 dissídios coletivos. Em janeiro, então, já nomeados todos, ocorreu a instalação do tribunal, com a presença dos ministros do Tribunal Superior do Trabalho, e nesse momento houve a instalação solene e logo demos início aos trabalhos da Corte. No caso, o primeiro trabalho que nos foi reservado foi de elaborar o regimento interno do tribunal. Tudo era necessário ser pensado, porque nada havia. E como eu era revisor do Diário Oficial, a mim foi designada a missão de fazer a revisão do regimento interno do Tribunal Regional do Trabalho. Então, eu me lembro que só a elaboração do regimento interno foram 2 meses
de debates intensos, acalorados, de manhã, de tarde, e às vezes varando até a noite. Alguns colegas hoje até brincam comigo, falando assim, rapaz, por isso que saiu aquela coisa toda defeituosa daquele jeito, né? Já no primeiro ano, eu enviei um pedido de aumento de tribunal, aumento de vara e um pedido para que cada vara fosse aquinhoada com 2 juízes por vara. O que conseguimos foi o primeiro tribunal do Brasil, seguido pelo tribunal de Goiânia, e isso se espalhou. O tribunal tinha de ser consolidado. Instalamos a vara de Guarapari. Você já imaginou? Guarapari não existia vara. Aí foi o que aconteceu em Guarapari, Alegre, Nova Venécia também, São Mateus. Na Justiça do Trabalho, o primeiro grau, antigas juntas, hoje em dia são as varas, o primeiro grau é fundamental. É o juiz de primeiro grau que passa para as partes a imagem da Justiça do Trabalho. E quando nós chegamos, nós éramos 12, nós fazemos parte do primeiro concurso do TRT daqui da 17ª região. Todos assustados por assumir a magistratura, por assumir julgamentos, por ter aquela vida de juiz cheia de responsabilidade. Éramos pioneiros, na verdade. Fomos 12, a gente até nos denominávamos como os 12 cavaleiros do Apocalipse. Eu cheguei a fazer audiência nas 3 varas no mesmo dia. Eram audiências de manhã e de tarde, porque os juízes que estavam aqui eram convocados para atuar no tribunal e continuavam em suas varas, então eles cumulavam, então era um volume de trabalho assim. A gente fazia a sentença à mão e depois levava para a junta, que naquela época era a junta de conciliação e julgamento, e nós levávamos e o servidor numa máquina com carbono, com aquele corretivo, digitava, datilografava as nossas sentenças. A distribuição dos processos era feita manualmente, né, com umas bolinhas, né, como se fosse um sorteio, assim, né? Aí a gente fazia, quando chegava na vara, a gente fazia a autuação, né, dessa ação. E era a capa que a gente tinha que fazer com aquela máquina assim, manual, que você tinha que fazer assim para encaixar, né? Hoje, se a gente falar para uma pessoa, né, uma máquina de escrever, um disquete daquele grande quadrado de quase 20 centímetros, quando hoje a gente tem pendrive, né, as pessoas nem imaginam. Tudo muito difícil, porque é muito processo, as máquinas eram todas mecânicas. E tinha uma única máquina elétrica, que era na sala de audiência. As outras todas mecânicas. E os servidores tinham que datilografar aquela quantidade enorme de sentenças. Quando o advogado queria pedir uma cópia, nós tínhamos que colocar um carbono na máquina de escrever para o advogado ter a sua cópia, né? E o mais interessante era quando ele pedia no meio do depoimento, né? Como é que a gente ia fazer a cópia colocando carbono quando já tinha começado o depoimento? Naquela ocasião não tinha ainda uma escola institucionalizada de preparar o magistrado. E aí, então, surgiu a ideia trazida pelo Dr. Risk e por nós implementada de dotar a escola de um moderno auditório com todo o conforto para receber os juízes, os advogados e também os funcionários. Agora, uma coisa que nunca esteve na minha cabeça é, vamos dizer assim, criar um diário oficial. Isso foi um problema que apareceu e que eu era presidente, eu tive que pensar numa solução. Nós já tínhamos instalado algumas outras varas aqui na capital, onde nós tínhamos problemas seríssimos de espaço. Aí eu disse, e o tribunal de amanhã? Foi quando apareceu a oportunidade de que o Estado do Espírito Santo desapropriasse 2 lotes e ali pudéssemos, então, comprar um terreno de cerca de 10 mil metros e que hoje tem a iniciar um projeto de construção da nova sede do Tribunal Regional do Trabalho. Nós lançamos a pedra fundamental da construção do prédio, né? Nós já tínhamos o mais difícil, que era um grande terreno,
muito bem localizado, então, naturalmente, a ideia de se construir uma sede vem daí, mesmo porque um tribunal é uma coisa permanente, feita para durar até séculos, né? Daqui a alguns anos estaremos em espaços confortáveis, mais dignos, mais propícios para que a gente possa desenvolver um trabalho melhor ainda do que nós já desenvolvemos. Sempre por causa de problemas financeiros, a primeira coisa que eles lembram é retirar direito de trabalhador. E com isso surgiu a ideia brilhante de não sei quem, em Brasília, de que os tribunais pequenos deveriam acabar. Doutora Anabela liderou uma grande batalha pela mantença da Justiça do Trabalho e, sobretudo, do TRT, da Justiça do Trabalho do Espírito Santo. E a sociedade capixaba, a OAB, o Ministério Público, os juízes, todos se envolveram nesse dia do FICO para fazer uma manifestação pública pela permanência do nosso tribunal. Um dos argumentos dos neoliberais na época que tinham esse projeto de extinguir a Justiça do Trabalho, ou aqueles que chamavam de tribunais menores, um exemplo, o Espírito Santo, isso hoje não tem mais razão de ser, né? Nem classificar o nosso tribunal como um tribunal pequeno. Hoje é um tribunal de médio porte para cima, guardando exata consonância com o Estado do Espírito Santo. O Estado do Espírito Santo hoje só é pequeno no tamanho. Porque mesmo com uma composição de apenas 8 desembargadores, ele sempre foi o 7º tribunal em movimento de processo no país. Então, ele podia ser pequeno do ponto de vista de sua composição, mas nunca foi um tribunal pequeno do ponto de vista, levando-se em conta o número de processos que por ele tramitavam. Eu muitas vezes vi a Justiça do Trabalho e senti como um pronto-socorro econômico. Os trabalhadores vão quando estão com problemas econômicos de um modo geral. No tocante à criação da ouvidoria, isso sempre estava muito vinculado a um entendimento que eu sempre tive de que o Poder Judiciário deve estar o mais possível próximo ao jurisdicionado, próximo ao cidadão, prestigiando o cidadão e prestigiando a cidadania. Outra coisa interessante foi o projeto Juiz Cidadão. Então eu fui a periferias, fui em escolas, fui em comunidades e as pessoas gostavam, as comunidades se enchiam de gente para ouvir e para perguntar. O Tribunal Regional do Trabalho Capixaba não apenas ocupou os espaços institucionais a ele reservado, como também expandiu-se para novos horizontes de atuação e empenhou-se em alcançar metas de excelência na gestão processual e administrativa. E nós tivemos a oportunidade de apresentar o primeiro programa oferecido pela TV Justiça no Brasil. Um programa em que estávamos presentes eu, como presidente do tribunal, e o ministro Arnaldo Susequinde. O olhar, vamos dizer, de fora para dentro, o olhar externo do nosso tribunal é um olhar muito promissor. O nosso tribunal é reconhecido nacionalmente como um tribunal de vanguarda, um tribunal progressista, um tribunal que inaugura teses novas, um tribunal com bastante, vamos dizer assim, destaque no cenário nacional. Acho que um tribunal do trabalho, ele não pode ficar isolado, ele não pode ficar distante, o juiz não pode se encastelar numa torre de marfim. Ele tem que acompanhar a realidade das relações de trabalho. Eu não sei se as pessoas se dão conta, a vida do advogado é uma vida bastante dura. E é preciso que você tenha uma capacidade muito especial. Eu consegui ser juíza, mas eu não conseguiria advogar. Uma coisa se há de acentuar para o Espírito Santo. O Tribunal do Trabalho dessa região é um tribunal excelente pela qualificação dos seus membros, pela sua cultura jurídica, pela sua capacidade de trabalho e sobretudo, pela compreensão
que sempre demonstraram, sobretudo quando eu exercia a presidência da ordem, da missão do advogado. Correr para lá e para cá e saber como funciona a cabeça de um juiz, como funciona de outro. De um certo modo, porque quando você é juíza, você julga de acordo, claro, com a lei, mas com as suas convicções. E o advogado muitas vezes tem que defender uma parte em que ele nem acha aquilo tudo muito correto, né? A Justiça do Trabalho, aliás, o Poder Judiciário como um todo, mas especialmente a Justiça do Trabalho, por lidar com esse fato social importantíssimo, que é o fato que decorre da relação de trabalho, né? Afinal de contas, eu até canto nas minhas palestras, né? Sem o seu trabalho, o homem não tem honra, e sem a sua honra, se morre, se mata. E é exatamente nesse sentido que eu acho que a Justiça do Trabalho tem um papel imprescindível na democratização, na humanização das relações econômicas e sociais. Sem dúvida, eu tenho realmente muito orgulho de pertencer a esse tribunal que ao longo desses 20 anos, ele se consolidou como uma instituição séria, honesta, formada por servidores e magistrados comprometidos com a jurisdição. O tribunal iniciava o trabalho às 8 da manhã, mas não havia hora para acabar. 8, 9, 10 ou 22 horas era a hora que muitas e muitas vezes saímos de lá. O regime de trabalho era quase escravo. Os meus pobres funcionários se viam abraços, eles hoje devem adorar os presidentes atuais. Porque realmente foi um exigir demais da conta do que eles poderiam ter dado e, finalmente, a quem eu devo até hoje um agradecimento especial. Um presidente não faz nada, não é ninguém, se ele não tem uma boa equipe. E escolhi uma equipe muito boa, graças a Deus, tanto que a equipe ficou comigo até o fim. Todos os servidores com quem eu tive contato, eu sempre vi neles um grau muito forte de comprometimento. Depois que eu fui para a presidência, eu passei a ter um contato maior com os servidores da área administrativa. E aí o meu respeito por eles, a minha admiração cresceu mais ainda, porque eu pude perceber como eles são comprometidos, claro que sem nenhum demérito com os servidores da área fim. Agora, todos tinham a máxima boa vontade, tanto os funcionários quanto os juízes, sempre imbuídos da importância do Tribunal no Espírito Santo, sempre imbuídos que todos nós exercemos uma atividade pública essencial à comunidade do Espírito Santo. A minha administração, eu devo muito, basicamente, ao grupo de pessoas, de servidores que comigo trabalharam nesse período. Eu devo muito a essas pessoas e essa oportunidade é ótima para que eu possa dizer isso. Nosso tribunal completa 20 anos e é com muita alegria que eu quero parabenizar a todos por terem enfrentado tão galhardamente esta trajetória necessária até chegarmos aqui. 20 anos não são 20 dias, de modo que todos que passaram por esse período merecem uma aclamação, um louvor, um agradecimento. E com alegria fazemos isso, porque fazemos parte, fizemos e fazemos ainda mesmo aposentados, parte deste tribunal tão querido. E assim se passaram 20 anos. Os desafios não foram poucos, mas o Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo conseguiu construir uma história da qual pode se orgulhar. Dos momentos mais frágeis, emergiu uma força insuspeita. Dos momentos de júbilo, a alegria em compartilhar. O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, ao longo dessas 2 décadas, realizou um trabalho eficiente, íntegro, sem concessões. Assim, adquiriu prestígio no mundo jurídico e, mais importante, o reconhecimento da sociedade capixaba como eficiente prestador de serviços e colaborador de sua cidadania.
somos hoje, todos personagens de uma bonita história que está apenas começando a ser contada. Tenho certeza que todos nós juntos construiremos um tribunal cada vez mais forte, cada vez mais comprometido, que atenderá a todos os anseios da sociedade capixaba. Parabéns, Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo, por esses 20 anos de realizações.